No vídeo de hoje nós vamos criar um jogo muito simples de ação em que eu tenho que pular para evitar esses inimigos que vão vindo na minha direção. Se eu não pulo a tempo, eles colidem e o jogo se encerra. Nós vamos criar este jogo em JavaScript com o uso do ChatGPT. Isso reúne duas ferramentas que eu gosto muito de utilizar para aprender programação. A criação de jogos, porque você vai criando um jogo, vendo o que acontece, e tem muitas ideias, é muito fácil de criar novos elementos e praticar programação. O outro é usar o ChatGPT como uma ferramenta para ajudar você a aprender. E eu vou mostrar aqui uma estratégia que é pedindo para o ChatGPT criar códigos, e aos poucos você ir estudando e entendendo o que esses códigos fazem. Porque, de qualquer forma, independente da sua estratégia, se você quer aprender a programar, você precisa, em essência, praticar programação. E aqui temos mais um exemplo de como praticar programação, no caso, usando jogos e usando o ChatGPT. Eu vou começar, então, mostrando a construção dos elementos do ChatGPT, o que eu peço para ele construir esse jogo, e nós vamos modificando ao longo do tempo. Antes, duas coisas importantes. Uma, curta, inscreva-se, marque o sininho para nos ajudar a crescer e divulgar o nosso canal. E a segunda questão é uma palavrinha rápida dos nossos patrocinadores, que somos nós mesmos. O Eu Curso desenvolve cursos há mais de 20 anos voltados para ajudar você a entrar no mercado profissional de programação. Nós trabalhamos sempre com cursos na mesma lógica do que eu vou mostrar aqui, que ensinam na prática. Desde conteúdos básicos, alguns gratuitos, mas conteúdos básicos de JavaScript, PHP, Java, HTML, React, etc., até formações de até 1 ano que visam ajudar você a se sentir seguro para entrar numa entrevista de estágio, de emprego e realmente começar a construir seu espaço nesse mercado. Você vai ver na descrição aqui ao final links para o nosso e-book gratuito, para nossos grupos de WhatsApp e informações de como entrar em contato conosco e saber mais sobre os nossos cursos. Sem mais delongas, encerrando as palavras dos nossos patrocinadores, que somos nós mesmos, vamos começar. Eu estou no ChatGPT. Se você não conhece, ao final nós temos uma playlist que mostra vários vídeos nossos usando o ChatGPT e os primeiros já mostram como acessar o ChatGPT, o que você pode perguntar para ele, etc. Mas, basicamente, você precisar no Google ChatGPT, assim, ChatGPT, você vai acabar chegando no link do ChatGPT, é fácil de escrever e é muito fácil de usar. É basicamente escrever o que você quer. E aqui eu vou mostrar um diálogo que eu fiz com o ChatGPT e o que ele foi produzindo para mim. Eu pedi o seguinte: crie o código completo em HTML e JavaScript de um jogo simples de ação em que o bloco de 10x10 pula toda vez que o mouse é clicado. Muito simples, não é um jogo ainda, não tem inimigos, não tem nada, há apenas isso. O que ele faz é criar um código para mim. Se você escrever essa mesma frase, é possível que ele crie um código diferente para você. Não há problema, porque você pode praticar com o código que ele gera. E também, eu havia esquecido de mencionar, nós temos no nosso grupo de WhatsApp todos os códigos-fontes desse e inúmeros outros vídeos de jogos que nós utilizamos. Então você vai ver no nosso grupo de WhatsApp, se entrar lá, o código-fonte todo que eu estou mostrando aqui. Então ele me gerou este código-fonte aqui. Eu não vou nem olhar ele exatamente, eu vou apenas clicar em Copy Code. E agora eu vou usar um editor, o Sublime, para salvar esta página HTML. Nós podemos usar qualquer editor. Se você está começando, nunca usou nenhum, você pode usar até o bloco de notas. Mas é fácil também instalar o Sublime. Mesma coisa que o ChatGPT, escreva Sublime, vá atrás no Google, você vai achar o site oficial onde você pode baixar e instalar o Sublime. É apenas um editor, só que ele é voltado para construção de códigos. Aqui está o Sublime. Eu vou dar Ctrl V para copiar aquele código que o ChatGPT me forneceu. Eu venho aqui, File, Save As, então vou salvar. Aqui eu tenho um ChatGPT. Eu vou criar no C, botão direito, novo, pasta. Então, criar botão direito, novo, pasta. E aqui eu vou renomear, eu vou chamar de ChatGPT 2. Vou entrar em ChatGPT 2 e vou salvar aqui como pulo1.html. O importante é sempre ter a extensão HTML. Se aparecer apenas todo o código, tudo que está escrito, em vez de executar, provavelmente você não colocou o ponto HTML. Salvar.
temos o pulo1.html. E como é que eu abro ele no navegador? Algumas pessoas têm dificuldade nisso, recém começaram a trabalhar com esse tipo de questão. E aqui temos uma forma que eu particularmente indico. Aqui. Eu estou numa nova guia, eu digito C2 Por quê? Porque ele me abre aqui toda a navegação. E aqui eu tenho, por exemplo, ChatGPT-2. Clico em ChatGPT-2, está aqui o arquivo que eu acabei de salvar, pulo1.html. Bom, ok, ele mostrou aqui na tela com um quadrinho vermelho. Clico, 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 clico. Ok, não era talvez exatamente o que a gente quisesse, mas eu clico no botão do mouse, ele sobe a posição. Bom, aqui viemos a uma questão que eu acho super importante de como usar o próprio ChatGPT para aprender a programar. Vamos olhar o código que ele gerou. Está aqui. E esse código tem um monte de informações que nós podemos trabalhar. Ele tem códigos HTML, códigos CSS e códigos JavaScript, que é a parte de programação em si. E todos esses elementos você pode manipular, mexer e aí ir aprendendo aos poucos como funciona. Aqui entra uma parte filosófica, digamos assim, de uma metodologia de aprendizado, que é a metodologia de aprender explorando um código existente. Veja, às vezes as pessoas ficam inseguras porque elas acham que tem que entender tudo antes de fazer qualquer coisa. Mas, na verdade, você também pode ter algo que você não conhece ainda e ir manipulando, perguntando, inclusive, para o ChatGPT, explorando e ir aprendendo. Então, por exemplo, aqui ele tem alguns elementos. Width, height, background color, position, left, top, transform. Isso aqui é o CSS. Bom, width é a largura, height é a altura. Então, bom, se você não sabe, bom, você pode perguntar até para o próprio ChatGPT o que é o width. E ele vai responder, o width é a largura. O que é o width nesse código? É a largura do bloco no código. Ele vai especificar para você. Você pode, inclusive, vamos mostrar mais um exemplo. Eu venho aqui, copiei esse código, vou ir para o ChatGPT. Vou, inclusive, para não estragar o meu código aqui todo, eu vou criar um novo chat aqui, eu vou vir aqui e vou digitar o código inteiro. Esse código, só que eu vou dizer assim, por favor, comente este código. E vou clicar, vamos mostrar o que eu estou fazendo aqui, vou clicar aqui para exibir esse código. Então, este é um código para criar um jogo. A página possui um bloco vermelho, representando o personagem do jogo, e ele está explicando esse código. Então você pode entender melhor. Para ter uma largura e altura de 10 pixels. Então você está olhando o código aqui, a altura e largura de 10 pixels. Faz sentido. Veja, ele está fazendo as explicações. Na verdade, não era nem isso que eu queria que ele fizesse. Eu queria que ele retornasse esse código comentado. Mas ok, ele fez uma explicação do código, você pode olhar ela para entender melhor o que ele faz. Ou você pode dizer, por favor, reescreva este código, incluindo comentários de cada comando utilizado. Tá? E aí a gente copia o código aqui. Isso era o que eu queria originalmente. Estilizando o bloco. E aí ele vai colocando comentários. Pensei que ele colocaria mais, centralizando o bloco vertical e horizontalmente, criando o bloco. E aí ele vai explicando o que ele está fazendo no próprio elemento, adicionando o evento de clique ao documento. Quando clicado, chama a função jump. Então veja, o ChatGPT nos permite trabalhar com aquele código gerado. Nós também podemos, eu vou só parar aqui, e também podemos dizer o que é o width no código. Vamos supor que você não soubesse, e ele vai explicar o que é aquele. No código apresentado, o width é uma propriedade CSS usada para definir, vamos colocar para ficar melhor de ler, a largura do elemento. E aí ele dá toda uma explicação sobre aquele elemento. Veja, é como se você tivesse um professor que está lhe explicando as coisas. Então, esta é uma parte da lição de hoje, que é mostrar que
você pode ter um código, aqui ele tem um código simples, e aí você pode ter o que é o widget, o que é o rate, o que é o background column, o que é o position, o que é tal e tal coisa, o que é esse add event listener, o que é o jump, e ele vai explicando, e você vai aprendendo coisas. Mas só explicando, também, você vai acabar, posso pedir, mas você não vai entender de verdade. Lembre-se, você precisa programar para aprender programação. Então nós vamos pegar esse pulo 1 e nós vamos alterar para 20 e 20 e salvar. E nós vamos ver o que acontece no pulo 1. Aqui está ele. Vou atualizar. E ele ficou maior. Então, o width ficou maior, o height ficou maior. Eu controlo o tamanho do bloco. E isso pode ser uma forma de você praticar. Vamos entrar um pouquinho no código. O que está acontecendo aqui? E você pode pedir para o ChatGPT explicar. Aqui eu vou explicar. Add Event Listener. Ele diz que o clique do mouse, ele está dizendo que quando houver o clique do mouse, eu executo esta função aqui, function, e aqui o que ela faz? Chama jump, que é uma outra função. Então, quando eu clicar quando fizer o clique, quando eu clicar no mouse, ele vai executar esta função e ela vai chamar jump. Bom, e aí a gente vai vendo pouco a pouco cada uma dessas questões. O que faz o jump? Bom, ele tem alguns comandos aqui, mas block style top. O que é o top? Enquanto width e height são o tamanho, top é a posição, quando você cria um elemento com um absoluto, o left define a posição à esquerda e o top define a posição de cima para baixo. 50% é porque ele vai centralizar. Eu posso, por exemplo, colocar 60% ou 70%. E olha só o que ele está fazendo aqui. A altura, menos 50 pixels. Então ele está dizendo que o top é a altura menos 50 mais px. Bom, vamos dizer que a altura, e a altura é o quê? A altura ele está pegando justamente o meu topo. Por isso que ele vai subindo. Cada vez que eu clico jump, ele altera o top, fazendo com que a altura fique 50 a menos do que era antes. Vamos colocar aqui, por exemplo, top igual a, em vez de 50%, 300 pixels. Vamos rodar de novo. Ó, ele foi um pouco mais para baixo. Cada vez ele está com a altura diminuindo 50. É isso que esse código faz. Então você pode manipular o código, brincar com ele. Tá, e se eu aqui, o style top, fizer, em vez de rate menos 50, rate mais 10. Vamos salvar, vamos ver o que acontece com o rate mais 10. Atualizo de novo. Ele desce um pouquinho, porque ele está aumentando a posição do top, no absoluto, um pouquinho. Então, quando você começa a manipular com isso, embora você não tenha entendido tudo sobre programação, você começa a entender um pouquinho sobre o left e o top do CSS e um pouquinho sobre a programação. Ah, que bom, ok. Se você já fez uma aula de lógica de programação, você entende um pouco melhor. Ah, isso aqui é uma função. Isso aqui eu estou alterando o meu top aqui, fazendo esse cálculo. Ok. E aqui, ele está concatenando com px. Então, ele está fazendo a altura mais 10 e concatenando com px. Então, 300 px vai virar 310 px, 320 px, 330 px. Toda a ideia é que você vai manipulando e testando e vendo o que acontece. Isso também é uma forma de aprender. Quanto mais tempo você manipular esse código, mais você vai entendendo o que ele faz. E a cada pouco você pode dizer, tá, mas eu não entendi bem o que é esse jump, o que é essa função. Você pergunta para o ChatGPT, ele vai dizer, bom, isso é uma função. Essa função é chamada aqui toda vez que o mouse é clicado. Então ela é executada. Ele executa isso aqui, tá, mas eu não entendi o que é esse rate. O que é esse parseInt? O que é o parseInt? ParseInt transforma isso aqui que ele está recuperando, que ele está usando para recuperar o top, que vai ser 300 px, e ele está transformando num inteiro. Para quê? Para eu poder somar. Ele transformou da string 300 px para o número 300, para que eu possa transformar em 310, 320, 330. E isso tudo
o ChatGPT pode ir mostrando para você. Claro, se você já fez outros exemplos, já fez nosso curso de lógica de programação, é a mais fácil. Se você caiu de paraquedas e nunca mexeu em programação, toda essa explicação parece um pouco abstrata, mas deixa de ser abstrata se você fizer como está aqui. Se você baixar os códigos-fontes, acessar eles, abrir eles e começar a mexer. Tá, eu troco para 20, eu troco para 15, eu troco o left de 50% para 100 pixels, salvo, o que vai aparecer? E isso, aos poucos, vai tornando mais claro. Opa, 100 pixels veio para cá, porque eu estou um pouco deslocado, veio 100 pixels para cá. Se eu colocar 200 pixels, o que vai acontecer? Ele vem um pouco para cá. E aí você pode, por exemplo, criar coisas do tipo, eu vou mudar esse código para, em vez de subir, eu quero que ele vá para a direita. Então, como é que você faz? Em vez de alterar o top, você altera o left. E aí você está começando a se familiarizar com os recursos. Mas nós vamos muito mais adiante, porque nós vamos criar um jogo inteiro, certo? Vamos ver o que eu pedi na sequência. Crie o código completo em HTML e JavaScript de um jogo simples de ação, em que um bloco de 10 por 10 pula toda vez que o mouse é clicado. Agora, subindo lentamente e depois descendo lentamente até a sua posição original. Note que você vai ter que mexer no código, porque antes eu entrava naquela função e ela simplesmente alterava a posição. Se você praticou com isso, você já aprendeu. Ok, agora eu consigo, quando clicar, alterar uma posição. Mas como eu faço para ele subir e depois descer? Ele vai ter que alterar várias vezes e depois alterar mais várias vezes. Uma função é responsável por calcular a posição na subida e descida, recebendo um parâmetro que diz se é para subir ou descer. Isso é para o código ficar melhor organizado. E aqui ele cria um novo código. Observa aqui, isso aqui está igual. Aqui tem o jump também, só que o jump agora usa um tal de setTimeout. Bom, o que é o setTimeout? Essa é uma função muito usada para qualquer recurso de animação que você construa no seu código. Deixa eu deslocar para cá. Não, vou deslocar assim para ficar melhor de ver. Mas o que é o setTimeout? De novo, você pode perguntar para o ChatGPT. Mas basicamente ele diz o seguinte: ele diz que de tantos e tantos milissegundos, que aqui ele vai fazer esse cálculo de milissegundos, ele vai executar esta função. O que é esta função? É uma função que altera uma altura conforme a velocidade, speed é velocidade, height é altura, e update posição, atualize posição, que é a tal da nossa função. A função que faz aquilo que a gente já conhece, altera o top para uma determinada posição. E depois ele tem um setTimeout para descer. Vamos ver se esse código funciona. Vamos copiar ele. Copy code. Vamos entrar no nosso editor. Vamos salvar aqui. Só que eu vou salvar como pulo2.html. E vamos testar ele. Temos o pulo 1. Vamos testar o pulo 2. Aqui está ele, aqui está o meu bloco de 10 por 10. Eu clico, ele funcionou. Ele subiu e desceu. Dá para ver? Talvez não, porque está subindo tão pouco e descendo tão pouco. Bom, de novo, vamos manipular esse código. Vamos olhar ele aqui. Estamos com o pulo 2. E agora eu nem vou pedir para o ChatGPT. Eu vou olhar esse código. De novo, ainda não entendemos tudo dele, certo? Se você não conhece programação, tudo isso é misterioso. Mas gaste um tempo mexendo nesse código. E você pode, por exemplo, aqui, defina a velocidade de descida e subida em pixels por milissegundo. Ok, eu posso, em vez de 0.1 pixels por milissegundo, o que acontece se eu colocar 1 pixel por milissegundo? Só que eu vou salvar como pulo 3. Porque o pulo 2 é o gerado pelo ChatGPT. Salvei como pulo 3 e vamos testar. Não é nesta janela, é nessa janela. Pulo 2. Pulo 3. Pulamos muito mais. Então veja, de novo, assim como a gente pode mexer nas posições, como vimos no pulo 2 a gente mexeu na velocidade. E quanto tempo leva para você entender todo o código? Não sei, não importa. Quanto mais tempo você praticar, mais você vai entender aquele código.
Claro que se você tem, por exemplo, o nosso curso de lógica de programação, se você já mexeu um pouco de uma forma mais tradicional, começando a construir códigos simples, vai ser melhor para você. Tem um e-book gratuito na descrição, como eu falei, que ensina lógica de programação. Ele vai tornar mais fácil entender tudo isso que nós estamos mostrando, mas o fundamental é você praticar. Vamos continuar? Ok, ele mostrou todo esse código, explicou o código. Agora inclua uma função que faça com que outros blocos venham na direção dele, da direita para a esquerda. Certo? Então, eu não escrevi tudo de novo. Eu apenas pedi para o ChatGPT incluir novas coisas no código. Porque o ChatGPT, numa conversa que vai estar tendo com ele vai guardando o que você vai falando e você pode pedir novas coisas ou pode pedir para corrigir coisas. E ele criou um novo código. Eu vou apenas dar um copy, vou vir aqui, vou salvar, só que agora como pulo 4.html. Save as, pulo 4. E vamos ver o que ele faz. Toda vez que eu clico no botão, ele cria um novo inimigo. Só que observe, eles não estão vindo na posição que eu queria junto comigo, quer dizer, eles nunca vão colidir comigo, ou muito raramente. Mas tudo bem, ele criou uma base, inclusive para outros jogos. Observe como poderíamos criar como uma espécie de jogo de corrida, em que você tem que desviar dos outros carros que estão vindo, ou um jogo de tiro, em que você tem que destruir eles. Você tem aqui a base, inclusive, para outros jogos que você pode ir construindo sozinho, ou pedindo ajuda para o ChatGPT. Mas agora, o que nós vamos fazer é pegar esse código, do pulo 4 e tentar transformar num jogo mais próximo de um jogo real. Sem problema nenhum. Observa, pulo 4, eu já vou salvar como pulo 5.html. Eu vou alterar a velocidade, como tínhamos alterado antes. Mas mais do que isso, agora, em vez de ser 50 pixels, eu vou colocar um número fixo, 150 pixels, por exemplo. Só que eu vou também colocar todos os inimigos. Observa, veja, update position, a gente tinha visto, agora ele tem um create enemy, criar inimigo, e um move inimigo, e um aqui check collision, check a colisão. Claro, todos esses, ao longo do tempo, você tem que entender, ajustar para fazer o jogo funcionar corretamente. Mas vamos lá. Position 100, speed 005, tudo bem. Mas onde é que está o top? Ó, block top, get property. O top está aqui. Observe, inimigo. Top 0. Mas cada vez que eu crio inimigo, ele vem num top diferente. Aqui, top random. Ele está fazendo um randômico do topo. Não quero. Eu quero que eles venham na mesma posição minha. A minha posição, 150 pixels. Vamos aqui colocar o top. Veja, de novo. ChatGPT, onde é que está definida a posição no Y dos inimigos? Está na linha tal. Está aqui, claro, faz sentido. Enemy style top. Aos poucos, à medida que você vai trabalhando, à medida que você vai começando a identificar, peraí, block style top eu usei para definir, se você trabalhou testando várias vezes a posição em Y do bloco, aí fica, não, peraí, claro que aqui está definida a posição do inimigo. Então a posição do inimigo, eu vou colocar 150 pixels, simplesmente isso, abre aspas, 150 pixels, eu vou deixar todos fixos, esse vai ser o nosso pulo 5. Vamos ver o pulo 5. Agora, o que está acontecendo? Agora nós já temos quase que um jogo funcionando, certo? Está aqui, game over, o tratamento de colisão dele não está ok. Ele também não está encerrando o jogo com game over, isso é uma coisa que a gente nem vai resolver, mas você pode resolver. Mas vamos ver se eu consigo pular. Eu já sei que o cálculo de colisão está meio estranho, certo? Mas vamos ver aqui. Consegui passar. Aí vem o próximo. Vou fazer vários inimigos. Observa que também tem bugs. Se eu clicar 2 vezes, ele pula para mais, certo? Tudo questões que você vai trabalhando aos poucos no jogo para ir melhorando.
O que eu tenho que fazer? Quando clicar novamente no pulo, eu só vou aceitar se ele já terminou um pulo. Eu não posso pular de dentro de um pulo. Eu tenho que estar no chão para poder pular. Tem um if ali que tem que ser colocado. Nós vamos ir à versão final do jogo. O que ela é? Bom, nada demais. Eu aumentei o tamanho dos blocos. Eu coloquei um pouco mais para cima. Coloquei um pouco mais para a esquerda. 40 pixels. Eu coloquei os blocos começando mais perto. Coloquei a velocidade deles um pouco maior. Observe que eu não estou nem mexendo programação em si, só estou controlando as variáveis um pouco melhor. E aqui no início, quando eu crio, em vez do left ser 100, bom, aqui não importa, 100 pixels, 150, vamos colocar 140 pixels, vamos salvar tudo isso como pulo 6.html. E aqui está o nosso jogo quase funcional. Claro que tem muitas coisas para melhorar nele, muitos detalhes, mas eu fiz basicamente pegando o ChatGPT, ajustando praticamente só valores, e a partir do código gerado pelo ChatGPT nós temos um pequeno código de jogo. Qual é a lógica por trás disso? A lógica não é ele gerar para você. A lógica é ele gerar para você um código e você ir testando e manipulando esse código e praticando com ele. A partir daqui, tanto pedindo para o ChatGPT, quanto você mesmo fazendo, você pode criar novos elementos. Talvez você possa, por exemplo, fazer com que as peças venham cada vez mais rápido. Como que eu faço isso? Bom, tem o speed define a velocidade. Você pode alterar, a gente alterou a velocidade aqui. Então a gente alterou a velocidade do inimigo aqui. E quem sabe, se houvesse uma variável que tivesse a velocidade do inimigo, e toda vez que um novo inimigo é criado, aquele 0.15 começasse a aumentar para 0.16, 0.17, 0.18. Quem sabe nós tivéssemos um contador mostrando os pontos. Cada vez que você pula um bloco, você ganha um ponto. E ele mostra em algum lugar, olha, você está com 1, 2, 3, 4, 5 pontos. Tudo isso são elementos que você pode criar praticando, testando, tentando resolver. E assim que se aprende programação, é praticando. Então o que eu mostrei aqui, um código-fonte gerado pelo ChatGPT, com pequenas mudanças nossas. Todo esse código-fonte está disponível no nosso grupo de WhatsApp e isso é um ponto de partida para uma prática de programação. E eu mostrei, inclusive, que você pode usar o ChatGPT para criar infinitos outros códigos, e também de jogos, que você vá colocando. Tá, mas eu quero um jogo diferente. Você viu que até nem era minha intenção, ele criou com os inimigos indo em várias posições. Isso pode criar um outro tipo de jogo. Você pode fazer, por exemplo, os inimigos estão vindo de cima em diferentes posições e eu tenho que desviar dele. É quase um joguinho de carrinhos. E aí, em vez de usar o mouse, você pede, não, mas eu quero que você controle o movimento do meu personagem com a tecla. E aí ele vai mostrar isso. Daí você vê, você usa este código para controlar com tecla em vez de com o mouse. E você pega aquele código e coloca no programa e vai trabalhando assim. Você pode, sozinho, claro, é mais complexo sozinho, mas você pode sozinho ir praticando programação e aí você está desenvolvendo sua capacidade de criar programas. É mais fácil, principalmente se você tem uma visão de entrar no mercado profissional, seja no mercado profissional de desenvolvimento de jogos, seja no mercado profissional de desenvolvimento front-end, back-end, para mobile, o que for. Claro que é mais fácil
por exemplo, fazendo no meu pequeno comercial, fazer os nossos cursos. Por quê? Porque ali nós temos um fio condutor. Nós vamos construindo passo a passo com você coisas cada vez mais complexas, jogos cada vez mais complexos, ou programas, interfaces no front-end com cestas de compra, com uso de React, ou aplicações full stack que acessam um banco de dados, que trabalham com Java, com React, com JavaScript ou com outras linguagens. Ali a gente tem cursos que preparam você de uma forma mais focada para entrar no mercado de programação. Mas a lógica é sempre a mesma. No fundo, fundamentalmente, é você praticando, criando código, fazendo programas, que vai fazer você se preparar para ser um programador profissional. Se curtiu, não esqueça de curtir. Se gostou e quer ver novos, não esqueça de se inscrever, marcar o sininho. E entre no nosso grupo de WhatsApp para receber os códigos-fontes. Baixe o nosso e-book de lógica de programação. Enfim, comece a fazer parte da nossa comunidade. Entre em contato conosco para saber sobre os nossos cursos mais avançados. E aqui no final, o que nós temos? Nós temos um link para a playlist ChatGPT, onde nós começamos desde um primeiro uso do ChatGPT, mostrando várias aplicações, tanto jogos, quanto códigos simples, quanto outros usos do ChatGPT para você aprender programação. Muito obrigado.